Se você sente enjoo quando você joga com o PSVR 2, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 10 dicas que vão te ajudar com isso. E a última é literalmente um hack, tão simples que parece mentira. Salve galera, e aí, aqui é o Pedro, esse é mais um vídeo no canal Projeto 39. E cara, deixa eu te contar um dos maiores questionamentos que eu recebo quando faço postagens de vídeo de Gran Turismo, com PSVR 2 e tal, que é como eu lido com o enjoo, com a tontura, com a famosa cinetose. E é simples. Eu não lido. Essa condição ela é meio que aleatória. Tem pessoas que têm e pessoas que não têm. Eu, quando comecei a usar o PSVR 2 há quase 2 anos atrás, literalmente não tive nada, cara. Botei ele na cabeça, comecei a correr no Gran Turismo. Pra não falar que eu não tive nada, rolou uma tontura ali quando o carro batia, que aí rodava muito e tal, mas era algo muito leve. Já a minha esposa, no dia que eu instalei, que eu botei ela pra correr, ela não conseguiu dar uma volta com um Peugeotzinho 208 lá no circuito da Catalunha. Ela parou, botou aqui a cabeça entre as pernas, estava passando muito mal e tal. E aí aí eu comecei a entender um pouco mais esse lance da cinetose, que é algo realmente que varia de organismo para organismo. Mas o ponto é, isso não significa que o VR não é para você. Tem algumas formas de você tentar contornar e ir ganhando um pouco de resistência, é claro, sem forçar muito, mas coisas que podem te ajudar a enganar o seu corpo para ele parar de bugar, né? Porque a cinetose nada mais é do que um bug no cérebro. Você está em movimento visual, só que o seu corpo está parado. Então ela dá essa bugada aí e não sabe o que faz. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer para tentar fazer com que o seu corpo entenda que você ainda está em movimento. É claro que eu não sou nenhum médico, especialista ou algo assim. Então, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então vamos embora, vamos começar com as dicas aqui. E a primeira delas é bem simples. Escolha o jogo certo. Vamos colocar jogos mais confortáveis, que não tenham tantos movimentos, e você não precisa se movimentar com o personagem ali com os botões dos analógicos e tal. Se, por exemplo, você só vai fazer movimentos ali com os braços e tal, isso faz com que o seu cérebro bugue menos. Então, para começar, eu sugiro você ir nesses jogos. Por que eu não sofro tanto no Gran Turismo, por exemplo? Porque eu tô sentado, mexendo no volante, e no jogo o meu personagem também está sentado mexendo no volante. Então as coisas não são tão complexas assim. Mas, dependendo, tem muita gente que ainda passa muito mal até com Gran Turismo. Dica 2 são sessões curtas. Começa ali jogando 10, 15 minutinhos, dá uma respirada, depois vai de novo e tal. Vai tentando adaptar o seu jogo. Quando você combina isso com a primeira dica, você vai começando a pegar um pouco mais de resistência. E aí vai treinando o seu cérebro a que aquilo não é uma coisa ruim. Porque o que acontece bastante é que você passa mal, o seu cérebro associa que isso é extremamente ruim e aí você começa a se afastar. Só que aí você pagou 2 mil, 3 mil reais num óculos de VR e não vai mais usar. Importante, hein? Respeite o seu limite. Usou, viu que tá passando mal? Para, cara, não força. Vai aos poucos. Eu acho que o lance aqui é mais repetição do que efetivamente forçar ali sessões mais longas. Dica 3, configurações de conforto. Vários jogos têm essa opção ali para você habilitar nos menus do VR, então você consegue usar, por exemplo, ajuste de vinheta, campo de visão, tem muitos ajustes ali de conforto que você consegue mexer. Então dá uma explorada nisso em cada jogo que você for usar e tenta habilitar todas essas opções, vai te ajudar muito. Dica 4, ajuste do headset. Então o headset ele tem aquele ajuste de distância dos olhos ali, que no caso do VR2 é esse botãozinho aqui, ó, essa rodinha que você gira e aí ele ajusta a distância entre os olhos aqui. Só com isso já vai te ajudar bastante, tá? Outra coisa que você pode fazer, principalmente se você tem problemas de visão como eu e for míope, é usar as lentes com grau da ViaRock. Eu vou deixar aí na descrição um link para você dar uma assistida num vídeo completinho, onde eu explico certinho como é que funcionam essas lentes. E aí elas acoplam de forma magnética, que estão as minhas, ó. Elas já estão acopladas aqui e aí eu não preciso usar o óculos de grau dentro do VR. Eu simplesmente tiro ele e aí elas já ficam aqui. Isso te deixa com muito mais conforto, além de proteger também as lentes originais do seu PSVR 2, tá? Tem link na descrição e também cupom de desconto.
Projeto 39 te dá 10% de desconto para essas lentes, tá? Dá uma conferidinha aí que você vai gostar. Dica 5, postura. Isso aqui vai depender de jogo para jogo, mas geralmente esses jogos com muito movimento, em que seu personagem tem que se movimentar, você pode jogar em pé. E aí isso vai te ajudar a bugar menos o seu cérebro, tá? Como você vai estar se mexendo ali de uma certa forma e tal, vai te ajudar bastante a dar uma aliviada nesse enjoo. Agora, o jogo de corrida não tem jeito, o melhor é ficar sentado assim como você ficaria dentro do carro. Outra dica importante, e inclusive muito rápida, é o seu like. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha que ajuda bastante, faz o YouTube entender que este conteúdo tem uma certa relevância e manda para mais pessoas. Lembra também de deixar aí nos comentários como está sendo a sua experiência com o PSVR 2, se você passava muito mal e agora já não passa mais tanto assim. Vamos compartilhar nossas experiências aí nos comentários e trocar bastante ideia de como a gente está evoluindo com essa jogatina. Sexta dica é evitar movimentos artificiais. Então, aqueles movimentos em que o seu personagem se mexe de forma muito rápida, isso vai realmente te dar um enjoo bem forte. Então, andar com o analógico ali, um movimento lateral, essas coisas que são extremamente rápidos, pode prejudicar bastante a sua adaptação. Então, prefira joguinhos ali que você se teletransporta ou que você só se movimenta com os braços inicialmente. Vamos com calma, vamos evoluindo. Dica 7, e aqui é a minha especialidade, alimentação. Não, mentira, não é a minha especialidade. Já foi no Pedrão do Velho Testamento, agora nem tanto. Você tem que jogar, você não pode estar com a barriga muito vazia e nem muito cheia. Então faz a alimentação no horário certinho, antes de jogar, deixa digerir e tal. Ficou tranquilinho, aí você vai para sua jogatina. Dica 8, e essa daqui para mim realmente é nova, eu não sabia que fazia tão bem, é gengibre. Então ali um chazinho de gengibre, uma balinha de gengibre, é claro, desde que você não tenha nenhuma alergia, pelo amor de Deus, fica atento a isso. E, inclusive o pessoal fala que o gengibre ajuda até quando você vai fazer viagens longas, que tem gente que passa muito mal com viagens longas ali. Então é uma dica legal também para você ter aí do ladinho quando você estiver jogando. E a dica 9 são as famosas VR legs, que é o jeito que você joga o VR, conforme você vai se adaptando a ele, vai superando o enjoo, você tem que ir respeitando seus limites, é claro, mas vai aos poucos, vai sempre na manha. Então você vai treinando essas habilidades, achou um jogo que você se adaptou, foca nele, vai usando ele e tal. Depois você vai trocando. É muito importante, de novo, você respeitar os limites do seu corpo. Toma muito cuidado com isso. E agora sim, essa dica vale ouro. E eu tenho quase certeza que muita gente vai resolver o problema, ou pelo menos melhorar muito, só com ela, que é o uso de um ventilador. Colocar um ventilador na sua frente enquanto você estiver jogando faz o seu cérebro entender que você está em movimento, porque a sua pele vai sentir o vento batendo, e num jogo de corrida, por exemplo, onde também vai ter uma certa ação de vento, de ar, ele vai entender que você está se movimentando. E aí você dribla o bug. Ou seja, dribla a cinetose. Uma indicação que eu posso fazer é essa aqui. Isso é um ventiladorzinho de mesa extremamente barato, acho que ele está por menos de R$100, e é USB, inclusive de bateria. Ó. Você liga aqui, deixa eu afastar ele do microfone, e ele está carregado. Então você, inclusive, tem um aumento de velocidade, ó. Vários níveis aqui, nível 100, por exemplo. Ó, você põe ele na frente da sua jogatina, você pode ver que ele tá só na bateria, não tem fio nenhum plugado. Ele é USB, quando acabar a bateria, tu bota aqui pra carregar e tá tudo certo. Você já deixa o fio plugado ali e, cara, ventila bem, ele dá uma refrescada boa, hein? Você pode deixar ele plugado aí e vai ajudar na sua jogatina. Tem gente que usa isso de outro jeito. Não com esse aqui, mas eles adaptam no cockpit e conectam no SimHub, que é o mesmo sistema que eu uso para ligar o iFlag. E aí, com base na telemetria, quando você acelera, ele liga o ventilador e aí solta vento na sua cara. Funciona de uma forma bem bacana. Se você já fez isso, se você configurou isso no seu cockpit, deixa nos comentários aí, vamos conversar. Eu ainda não fiz aqui, principalmente porque eu jogo mais no Gran Turismo 7, né? Então, para quem joga muito no PC, por exemplo, isso funciona, que é uma beleza. Vou tentar deixar uma foto aqui de como a galera faz essa adaptação. Mas, se você não se importar tanto com o design, isso aqui já resolve muito a sua vida. Eu vou deixar um link aí na descrição, caso você se interesse. Bom, é isso, galera. Com essas 10 dicas, a sua cinetose vai melhorar bastante. E aí eu vou pedir para você deixar nos comentários como que foi a experiência. Qual dessas dicas você vai testar primeiro?
Qual que foi o feedback? Deu certo, não deu? Deixa aí nos comentários e a gente vai conversando, belezinha? É isso, galera. Até a próxima. Tchau!